né? Atualmente a gente tem lá no Aleph, todo tempo, um grupo de encontro sobre política e psicanálise. Então acontece em Belo Horizonte, eu participo do Skype. E o grupo, a ideia é assim, chegar para falar sobre o que está acontecendo hoje e aí trazer alguma coisa que você está lendo, algum fato cotidiano. Então a gente vai falando às vezes assim às vezes a gente chega até assim, alguém, uma pessoa chegou e disse assim, gente, eu saí assim de um estado em que eu não conseguia fazer nada e aí comecei a vir aqui nesse grupo para falar. Então é meio da disposição de cada um, do tempo de cada um, acho que dos afetos de cada um, como foi falado aqui, e de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, essa experiência está começando. Agora, recentemente, vieram 2 colegas de lá, a Elisa Regui e o Zé Eugênio, e a Elisa Regui é a coordenadora da atividade, e aí a gente propôs fazer isso em Fortaleza também, psicanálise política. Uma mesa assim também, uma informalidade, a gente encontrou no café, e conversou foi conversando sem ter um tema assim, específico, além desse, vendo o que aparecia, e foi bem interessante como a gente foi conversando e conseguindo conversar e conseguindo ouvir, que é uma coisa difícil hoje, né? De ouvir ideias, debater ideias. Então, hoje isso está sendo muito importante para mim. Enquanto eu penso também nesse momento no papel do psicanalista dentro e fora do consultório, eu acho que sempre foi questão para mim, hoje mais ainda. Então, ouvir esse convite, né, falar, eu nem sei assim, como é que foi direito, conversando com o Cacá, essa história, mas assim, para mim, quando a gente começou a falar sobre isso, me veio assim, uma urgência de falar, mais um espaço, vou lá falar alguma coisa sobre isso, mas sem saber o quê. E aí, por isso que vem aqui um sem título no trabalho, porque quando eu estava num caminho, inclusive ainda bem que eu não dei o título, porque eu escrevi o trabalho no caminho e depois abandonei e fui escrever outra coisa, ela me ligou para perguntar e eu disse para ela, vou falar isso aqui em público, uma brincadeira assim de amigas, eu disse assim, Cacá, coloca aí Siqueira Papicu. E isso ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Veio essa palavra aí e ficou na minha cabeça o tempo inteiro e eu fiquei, nossa, o que é isso? Eu fui fazer essa brincadeira e grudou em mim. E eu fiquei, o que é isso? Nem sai o título e nem esse título absurdo sai de mim. E aí eu fiquei pensando assim, por quê? Né? Eu acho que, acho que o espaço primordial para a política é a cidade. E essa nossa cidade difícil, cruel, convoca muito e a gente chega pouco, inclusive em outros lugares, né? Um dia desse uma pessoa estava me pedindo uma indicação e eu estava procurando alguém que atendesse por ali, Bezerra de Menezes, por aí, e estava pensando, até isso, né? Assim, os lugares onde os psicanalistas estão, os consultórios, assim, concentrado. Então, tem uma atividade também no Aleph, que é Laços com a Cidade, que eu pretendo aqui com os colegas fazer alguma coisa desse tipo também em Fortaleza, assim, andar pela cidade, ver a cidade, ir nos lugares, sem medo de pegar um ônibus, sem medo de pegar uma bala se você pegar o ônibus, né? Eu sou adepta da bicicleta e com o meu amigo Pedro ali, e a gente sai de bicicleta assim, né, Pedro? As pessoas dizem, como é que você tem coragem de andar de bicicleta nessa cidade e tal? Então, eu acho assim, cidade principalmente a cidade, um lugar de enfrentamento, um lugar que a gente coloque a nossa alma nessa cidade e encontre a alma dessa cidade nos diversos lugares, enfim. Então vamos lá ver esse trabalho sem título, mas com epígrafe. São 2. Longe de ti se desenrola a história mundial da tua alma. Kafka. Não há sociedade ao abrigo da violência. É todo o tempo um trabalho cultural que deve ser feito. Jean-Pierre Lebrun. Ao saber do 3º colóquio, Psicanálise e Política, me senti convocada a participar, isto porque venho pensando, já falei para vocês, né, que a psicanálise deve se fazer ainda mais presente como um discurso, entre outros, a respeito do tempo em que vivemos, em outros lugares, além dos tradicionais espaços clínicos.
e aí eu queria frisar, um discurso entre outros, e não um discurso com a verdade sobre os outros. Mas qual foi a minha surpresa ao receber um cartaz que dizia 1968, 2018, o que se perdeu? Entendi que, partindo do pressuposto de que algo se perdera entre 1968 e 2018, deveria escrever tendo como horizonte esse algo perdido. Acontece que não costumo pensar nas mudanças subjetivas e históricas desse modo, ou seja, em termos de algo que o homem teria no primeiro momento e que viria a perder no tempo posterior da história. Por isso não concebo o homem contemporâneo como alguém mal constituído e incapaz de fazer o que as gerações anteriores fizeram. Eu acho que a gente teve um tempo com essa falta de compreensão sobre o que chega hoje na clínica. A gente teve um tempo de uma explicação meio que por aí. O que é que está havendo? Que essas pessoas não têm isso, tem aquilo, não tem o que a gente esperava, sei lá, né? Então, acho que esse discurso estava no meio psicanalítico, na sua face mais retrógrada, como falou Valcourt. Então, eu prefiro pensar o homem, né, em seu momento político e com suas contingências. Então, pensar o homem atual assim. Então, não quero com isso dizer que durante esse período nada se perdeu, mas apenas que seguirei por outros caminhos. Hannah Arendt, diante de acontecimentos como a rebelião estudantil de 1968, a guerra do Vietnã, as discussões da chamada nova esquerda e os movimentos de descolonização, escreve suas reflexões no texto que propõe levantar a respeito da questão da violência no âmbito da política. Neste escrito, vai apresentando conceitos que, à luz dos acontecimentos analisados e de suas reflexões, muitas vezes não se sustentam. É muito interessante porque ela vai pegando vários conceitos e vai tratando. E é possível a gente pensar por aí, isso sempre é pensado assim, a gente avança com isso, é fantástico o texto. Então é interessante o que ela faz, pois muitas das ideias são até então consagradas e seguem como verdades através dos tempos. Exemplo disso é a concepção de que, no cerne do poder, estaria o comando e a obediência. O poder, segundo sua visão, corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto. Assim, o poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo conserva-se unido. Enquanto a violência distingue-se por seu caráter instrumental, o que aproxima do vigor, sendo este último eminentemente individual. As evoluções, por sua vez, e ainda segundo a autora, são possíveis quando o poder desintegrou-se. Mas essa desintegração somente costuma tornar-se manifesta no confronto direto. Exemplo disso seria a rebelião dos estudantes franceses, e aí uma citação, que revelou a vulnerabilidade de todo o sistema político que logo se desintegrou ante os olhos espantados dos jovens rebeldes. Sem saber, eles o haviam testado, eles pretendiam apenas desafiar o ossificado sistema universitário e veio abaixo o sistema governamental de poder junto com aquele das imensas burocracias partidárias. Exigiu o impossível, isso é uma citação do livro dela, exigir o impossível a fim de obter o possível nem sempre é contraproducente. Mas certamente não se pode a priori afirmar onde essas ações resultarão, se produzirão algo de novo. A respeito dos acontecimentos de maio de 68, Lacan se manifesta em diversas falas, e sobre a Revolução, diz ser esta um giro, já foi falado aqui, né, que retorna ao mesmo lugar. E é numa relação de lugares que ele propõe seus discursos, entre eles o discurso do analista, que seria este sim o avesso do discurso do mestre. Aí se produziria um laço social inédito entre analista e analisante, mas sobre isso retornarei mais adiante. Voltando a Arendt, vemos que a noção de um progresso da humanidade como um todo surge no século XVII. Se torna comum entre os homens de letras no século XVIII e passa a ser um dogma quase universalmente aceito no século XIX. Essa noção me leva a Freud, no caso a um artigo chamado Considerações de Atualidade sobre a Guerra e a Morte, onde ele trata da decepção causada pela conduta incivilizada testemunhada por seus concidadãos durante as guerras
daqueles homens que faziam parte de povos e países tidos até então como civilizados. Sobre eles, Freud diz: em realidade, tais homens não caíram tão baixo como temíamos, porque tão pouco haviam se elevado tanto quanto acreditávamos. O processo pelo qual o indivíduo se eleva a um grau maior de moralidade é descrito neste mesmo artigo como algo que acontece em um longo caminho evolutivo, onde as pulsões, que não são em si boas ou más, sofrerão transformações que dependerão da combinação de fatores internos e externos. Dentre os fatores externos estão a educação e a cultura circundante. Através da coerção exterior, haverá uma renúncia de satisfação que se dará em prol da conquista da civilização. Mas o indivíduo não terá apenas como influência seu meio cultural presente. Também a história cultural de seus antepassados terá importância no seu processo de evolução psíquica. É curioso que eu utilize esse termo evolução, ao mesmo tempo que nos diz que não se trata exatamente de uma evolução. Afinal, o processo se dá de tal forma que todo estado evolutivo anterior persiste ao lado do posterior, surgido a partir dele. Embora não tenha ainda em sua construção teórica a instância psíquica que posteriormente nomeará como super-eu, diz que sobre a coerção externa irá se formar também uma coerção interior. Mencionei anteriormente as pulsões que compõem os fatores internos do processo civilizatório. Dentre elas estão as chamadas pulsões destrutivas, até que já foram faladas aqui, né? Que reunidas a componentes eróticos podem ser direcionadas para tendências sociais. No chamado caminho evolutivo das pulsões, elas poderão ser inibidas, dirigidas a outros fins, amalgamadas entre si ou voltadas em parte para a própria pessoa. Segundo Freud, como as pulsões encontram um bom dia, né? Atualmente a gente tem lá no Aleph, todo tempo, um grupo de encontro sobre política e psicanálise. Então acontece em Belo Horizonte, eu participo do Skype. E o grupo, a ideia é assim, chegar para falar sobre o que está acontecendo hoje e aí trazer alguma coisa que você está lendo, algum fato cotidiano. Então a gente vai falando às vezes assim às vezes a gente chega até assim, alguém, uma pessoa chegou e disse assim: gente, eu saí assim de um estado em que eu não conseguia fazer nada e aí comecei a vir aqui nesse grupo para falar. Então é meio da disposição de cada um, do tempo de cada um, acho que dos afetos de cada um, como foi falado aqui, e de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então essa experiência está começando. Agora, recentemente vieram dois colegas de lá, a Elisa Regui e o Zé Eugênio, e a Elisa Regui é a coordenadora da atividade, e aí a gente propôs fazer isso em Fortaleza também, psicanálise e política. Uma mesa assim também, numa informalidade, a gente encontrou no café e conversou foi conversando sem ter um tema assim, específico, além desse, vendo o que aparecia, e foi bem interessante como a gente foi conversando e conseguindo conversar e conseguindo ouvir, que é uma coisa difícil hoje, né? De ouvir ideias, debater ideias. Então, hoje isso está sendo muito importante para mim, enquanto eu penso também nesse momento no papel do psicanalista dentro e fora do consultório. Eu acho que sempre foi questão para mim, hoje mais ainda. Então, ouvir esse convite, né, falar, nem sei assim, como é que foi direito, conversando com o Cacá, essa história, mas assim, para mim, quando a gente começou a falar sobre isso, me veio assim, uma urgência de falar, mais um espaço, vou lá falar alguma coisa sobre isso, mas sem saber o quê. E aí, por isso que vem aqui um sem título no trabalho, porque quando eu estava num caminho, inclusive ainda bem que eu não dei o título, porque eu escrevi o trabalho no caminho e depois abandonei e fui escrever outra coisa. Ela me ligou para perguntar e eu disse para ela, vou falar isso aqui em público, uma brincadeira assim de amigas, eu disse assim: Cacá, coloca aí Siqueira Papicu. E isso ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Veio essa palavra aí e ficou na minha cabeça o tempo inteiro, e eu fiquei, nossa, o que é isso? Eu fui fazer essa brincadeira e grudou em mim.
E eu fiquei, que é isso? Nem sai o título e nem esse título absurdo sai de mim. E aí eu fiquei pensando assim, por quê? Né? Eu acho que, porque acho que o espaço primordial para a política é a cidade. E essa nossa cidade difícil, cruel, convoca muito e a gente chega pouco, inclusive em outros lugares, né? Um dia desse uma pessoa estava me pedindo uma indicação e eu estava procurando alguém que atendesse por ali, Bezerra de Menezes, por aí, e estava pensando, até isso, né? Assim, os lugares onde os psicanalistas estão, os consultórios, é assim, concentrado. Então, tem uma atividade também no Aleph, que é Laços com a Cidade, que eu pretendo aqui com os colegas fazer alguma coisa desse tipo também em Fortaleza, assim, andar pela cidade, ver a cidade, ir nos lugares, sem medo de pegar um ônibus, sem medo de pegar uma bala se você pegar o ônibus, né? Eu sou adepta da bicicleta e com o meu amigo Pedro ali, e a gente sai de bicicleta assim, né, Pedro? As pessoas dizem, como é que você tem coragem de andar de bicicleta nessa cidade e tal? Então, eu acho assim, cidade é principalmente a cidade, um lugar de enfrentamento, um lugar que a gente coloque a nossa alma nessa cidade e encontre a alma dessa cidade nos diversos lugares, enfim. Então vamos lá para esse trabalho sem título, mas com epígrafe. São duas. Longe, longe de ti se desenrola a história mundial da tua alma. Kafka. Não há sociedade ao abrigo da violência. É todo o tempo um trabalho cultural que deve ser feito. Jean-Pierre Lebrun. Ao saber do terceiro colóquio, Psicanálise e Política, me senti convocada a participar, isto porque venho pensando, já falei para vocês, né, que a psicanálise deve se fazer ainda mais presente como um discurso, entre outros, a respeito do tempo em que vivemos, em outros lugares, além dos tradicionais espaços clínicos. E aí eu queria frisar, um discurso entre outros, e não um discurso com a verdade sobre os outros. Mas qual foi a minha surpresa ao receber um cartaz que dizia 1968-2018, o que se perdeu. Entendi que, partindo do pressuposto de que algo se perdera entre 1968 e 2018, deveria escrever tendo como horizonte esse algo perdido. Acontece que não costumo pensar nas mudanças subjetivas e históricas desse modo, ou seja, em termos de algo que o homem teria no primeiro momento e que viria a perder no tempo posterior da história. Por isso não concebo o homem contemporâneo como alguém mal constituído e incapaz de fazer o que as gerações anteriores fizeram. Eu acho que a gente teve um tempo com essa falta de compreensão sobre o que chega hoje na clínica. A gente teve um tempo de uma explicação meio que por aí. O que é que está havendo? Que essas pessoas não têm isso, tem aquilo, não tem o que a gente esperava, sei lá, né? Então, acho que esse discurso estava no meio psicanalítico, na sua face mais retrógrada, como falou Valcourt. Então, eu prefiro pensar o homem, né, em seu momento político e com suas contingências. Então, pensar o homem atual assim. Então, não quero com isso dizer que durante esse período nada se perdeu, mas apenas que seguirei por outros caminhos. Hannah Arendt, diante de acontecimentos como a rebelião estudantil de 1968, a guerra do Vietnã, as discussões da chamada nova esquerda e os movimentos de descolonização, escreve suas reflexões no texto que propõe levantar a respeito da questão da violência no âmbito da política. Neste escrito, vai apresentando conceitos que, à luz dos acontecimentos analisados e de suas reflexões, muitas vezes não se sustentam. É muito interessante porque ela vai pegando vários conceitos e vai tratando. É possível a gente pensar por aí, isso sempre é pensado assim, a gente avança com isso, é fantástico o texto. Então é interessante o que ela faz, pois muitas das ideias são até então consagradas e seguem como verdades através dos tempos. Exemplo disso é a concepção de que, no cerne do poder, estaria o comando e a obediência. O poder, segundo sua visão, corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto. Assim, o poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo conserva-se unido. Enquanto a violência distingue-se por seu caráter instrumental,
o que aproxima do vigor, sendo este último eminentemente individual. As revoluções, por sua vez, e ainda segundo a autora, são possíveis quando o poder desintegrou-se. Mas essa desintegração somente costuma tornar-se manifesta no confronto direto. Exemplo disso seria a rebelião dos estudantes franceses, e aí uma citação, que revelou a vulnerabilidade de todo o sistema político que logo se desintegrou ante os olhos espantados dos jovens rebeldes. Sem saber, eles o haviam testado, eles pretendiam apenas desafiar o ossificado sistema universitário e veio abaixo do sistema governamental de poder, junto com aquele das imensas burocracias partidárias. Exigiu o impossível, isso é uma citação do livro dela, exigir o impossível a fim de obter o possível nem sempre é contraproducente. Mas certamente não se pode a priori afirmar onde essas ações resultarão, se produzirão algo de novo. A respeito dos acontecimentos de maio de 68, Lacan se manifesta em diversas falas, e sobre a Revolução, diz ser esta um giro, já foi falado aqui, né, que retorna ao mesmo lugar. E é numa relação de lugares que ele propõe seus discursos, entre eles o discurso do analista, que seria este sim o avesso do discurso do mestre. Aí se produziria um laço social inédito entre analista e analisante, mas sobre isso retornarei mais adiante. Voltando a Arendt, vemos que a noção de um progresso da humanidade como um todo surge no século XVII, se torna comum entre os homens de letras no século XVIII e passa a ser um dogma quase universalmente aceito no século XIX. Essa noção me leva a Freud, no caso, a um artigo chamado Considerações de Atualidade sobre a Guerra e a Morte, onde ele trata da decepção causada pela conduta incivilizada testemunhada por seus concidadãos durante as guerras, daqueles homens que faziam parte de povos e países tidos até então como civilizados. Sobre eles, Freud diz: em realidade, tais homens não caíram tão baixo como temíamos, porque tão pouco haviam se elevado tanto quanto acreditávamos. O processo pelo qual o indivíduo se eleva a um grau maior de moralidade é descrito neste mesmo artigo como algo que acontece em um longo caminho evolutivo, onde as pulsões, que não são em si boas ou más, sofrerão transformações que dependerão da combinação de fatores internos e externos. Dentre os fatores externos estão a educação e a cultura circundante. Através da coerção exterior, haverá uma renúncia de satisfação que se dará em prol da conquista da civilização. Mas o indivíduo não terá apenas como influência seu meio cultural presente. Também a história cultural de seus antepassados terá importância no seu processo de evolução psíquica. É curioso que eu utilize esse termo evolução, ao mesmo tempo que nos diz que não se trata exatamente de uma evolução. Afinal, o processo se dá de tal forma que todo estado evolutivo anterior persiste ao lado do posterior, surgido a partir dele. Embora não tenha ainda em sua construção teórica a instância psíquica que posteriormente nomeará como supereu, diz que sobre a coerção externa irá se formar também uma coerção interior. Mencionei anteriormente as pulsões que compõem os fatores internos do processo civilizatório. Dentre elas estão as chamadas pulsões destrutivas, até que já foram faladas aqui, né? Que reunidas a componentes eróticos podem ser direcionadas para tendências sociais. No chamado caminho evolutivo das pulsões, elas poderão ser inibidas, dirigidas a outros fins, amalgamadas entre si ou voltadas em parte para a própria pessoa. Segundo Freud, como as pulsões encontram a nossa percepção, não é possível saber se um outro indivíduo agiu bem por uma modificação nas suas tendências ou se o fez apenas pela obediência ao que foi determinado pela civilização. Aí a gente pode acrescentar que sobre isso não sabemos nem mesmo de nós. Mas ele utiliza um termo, hipocrisia social, para dizer de homens que vivem muito acima de suas tendências, agindo na verdade em nome de recompensas ou funções sociais. Isto em parte explicaria o que aconteceu com aquele homem civilizado que decepcionou os demais com seus atos de guerra.
Mas também, ao pensarmos na transformação das funções, vemos que esse homem também pode, por exemplo, ter anulada de um modo temporário ou permanente essa modificação que for alcançada. No texto anteriormente citado, Freud aponta para a importância disso que se faz a cada nova geração, em direção à cultura e à transformação do homem, o que nos leva de volta a Lacan e de um contraponto que ele faz entre o discurso do mestre, ancorado na identificação, e o discurso do analista, que seria verdadeiramente um contraponto a este. E não poderia deixar de dizer que Lacan aposta em levar esse modelo de laço social à instituição psicanalítica. E nessa aposta, os analistas vêm se dedicando e fracassando, como os que se lançam nessa tarefa devem experimentar. Bem, não vou me deter muito sobre os tempos atuais. Queria destacar apenas que, ao que parece, está tudo fora do lugar. Não me refiro ao presidente do nosso país apenas, mas ao que vem nos acontecer diariamente em nosso país e mesmo no mundo, que parece ser uma crise generalizada. Enfim, penso hoje apenas que devemos estar à altura do lugar que ocupamos e contribuir para que outros atores sociais também estejam sabendo de nossa fragilidade e buscando construir em nós e nas estruturas sociais algo novo. O título que eu dei foi E o que resta? Ao me deparar com o tema do terceiro colóquio de Psicanálise Política, 1968 a 2018, o que se perdeu? Rapidamente me dei conta de que uma simples inversão numérica me lançaria 18 anos à frente de 68, ou seja, direto para o meu nascimento. Isso mesmo, sou filha de 86, de 1986. E agora vou me aventurar um pouco embaraçada nesta empreitada que é passear pelo avesso do túnel do tempo, de 1986 para 1968, voltando para o futuro do presente, no dia 18/8/2018. O passado, o presente e o futuro são enlaçados pelo fio do desejo, dizia-nos Freud em Escritores Criativos e Devaneios. Um fio que, como vimos desde a pulsão em seus destinos, não tolera definições rígidas, não cumpre um esquema instintivo nem pré-determinado. 50 anos atrás, o mundo testemunhava um ato de revolução do pensamento marcadamente importante para a história da humanidade. Não foi o primeiro evento histórico, nem será o último, mas maio de 68 resultou em importantes mudanças sociais e culturais determinantes para o favorecimento de um movimento que se opunha aos discursos alienantes, dessubjetivantes. Carregou a importante marca da reivindicação pelo fim do conservadorismo, pelo fim da opressão e da colonização do pensamento. Maio de 68 foi uma luta pela palavra, um grito que saiu da França para o mundo. As artes, a filosofia, as relações afetivas, o laço social dariam espaço para mudanças apoiadas na liberdade de expressão. O Brasil, afetado também por toda essa efervescência, viveu ações culturais importantes, como os festivais de música e arte popular, o Teatro Oficina e Arena e a Tropicália. Em contraposição a todo esse movimento, houve nesse mesmo período histórico a efetivação do AI-5, através das ações repressivas, provocando muito medo e angústia. Intensificaram-se as lutas armadas urbanas, a censura, e o povo passou a sofrer uma crescente intimidação por parte do Estado e suas instituições, perdendo o direito de se expressar livremente, de participar da vida política, assumindo um silêncio que gritava o horror pelo sentimento de temor à tortura, pelo poder da violência física e simbólica e o terror da ditadura, resultando num processo de silenciamento das vozes, de temor em participar da vida política e, mais à frente, uma espécie de memória impedida de resgatar certas lembranças de bravura, luta social e coragem. Talvez não simplesmente uma memória impedida, mas um não querer lembrar, uma espécie de encobrimento de uma parte tão dura da realidade. Foram muitos crimes cometidos, torturas e mortes.
um real difícil de circunscrever. Guardando as devidas diferenças que são apontadas por diversos analistas do contexto sociopolítico, sofremos em 2016 um novo golpe no Brasil, que novamente repercute no pensamento, na vida cotidiana das pessoas, nas suas ideias, nas suas ações. Atualmente, muito se diz por aí de certo conformismo, sentimento de tristeza e desânimo social que se verificam inclusive na diminuição de manifestações e gritos por justiça. Ações fascistas vigentes nos tempos de hoje, quando provavelmente o período ainda carregava marcas e elaborações de episódios históricos anteriores e traumáticos, certamente não são sem consequências. Um passado toma voz no presente. Se a história serve para construir pontes entre passado e presente, edificando algo do futuro, serve também para elaborações outras de lutos e lacunas que restam por aí. Trabalho este que não diz apenas de narrar ou mesmo reescrever o que é da história, mas um trabalho que interrogue. Um sintoma psicanalítico implica sempre num dizer, trazendo consigo uma interrogação, o que contribui para um trabalho de elaboração, sobretudo singular, embora num contexto social. Sendo assim mais possível dar sentido àquilo que foi perdido, em vez de simplesmente sofrer as reatualizações e repetições com melancólica fixação no passado. Estamos sempre repetindo algo, recordando, repetindo e elaborando. Quando nos encontramos com o passado, entendemos que algo se perdeu, mas mesmo assim algo insiste em fazer retorno. E se não se interroga, se apenas se repete num movimento pendular quase hipnótico, essa repetição pode ter medida de gozo. Por outro lado, Kierkegaard, ao destacar na repetição um alcance revelador, nos põe, enquanto psicanalistas, frente àquilo que revela algo do sujeito. A repetição é a palavra de ordem de toda concepção ética, diz ele. E, aliás, quando encontra a repetição, segundo sua expressão, acrescenta: sou novamente eu mesmo. Dominique Fingerman destaca que quem se procura no desejo encontra aí as miragens da verdade que dão sentido, mas é na repetição que acha essa dimensão que Kierkegaard localiza como ética e que Lacan qualifica como a diferença, a distinção, a unicidade. No seminário sobre a ética da psicanálise, Lacan vincula a discussão ética ao enunciado freudiano: lá onde o isso estava, o eu deve advir, apontando para a emergência do desejo no direcionamento da ação humana. Freud já nos dizia, desde o mal-estar na cultura, que não temos garantias de nada, muito menos da felicidade, a qual não se adquire ou conquista como um bem. No que se diz do desejo, não há algo a atingir, não há objetivo absoluto do desejo. O que há neste horizonte é uma falta, um resto, um furo, um buraco. E é a falta que causa um movimento desejante, um movimento incessante na busca desse obscuro objeto do desejo sempre perdido. Esta operação que move e causa o desejo é resultante de processos de constituição do sujeito, mecanismos que nos tornam seres de linguagem, diversos, portanto, de um organismo puro. Algo se perde, algo se inaugura também. Resta um objeto marcado pelo vazio, fica um furo, um buraco, contornado pelo desejo nesse circuito de tentativa de captura do objeto, sem jamais, no entanto, poder alcançá-lo. Vou partir para 1913 e contar uma história. Num daqueles verões de se abrirem vistas a belas paisagens e imaginar as mais encantadoras fotografias, Freud passeava com um amigo discreto e um jovem poeta. Este, de tanto admirar a beleza ao seu redor, perturbou-se enormemente por constatar que tudo aquilo que tão maravilhosamente o encantava estava fadado ao fim. Bastava chegar o inverno que então tudo se acabaria. De repente, tudo lhe parecia desvalorizado pelo destino efêmero a que estava condenado. Não é possível que todo esplendor, toda arte, nosso mundo de sonho e mundo exterior reduzir-se-ão a nada. Deveriam poder perdurar e se afastar de toda destrutividade.
Essa reivindicação de eternidade parece tão nítida em nossa vida de desejo que não se pode erguer em uma demanda com valor de realidade. Freud contestou o pessimismo do poeta, insistindo que o valor do efêmero é um valor de raridade no tempo e que justamente isso confere certo encanto. Mas já não era apenas o poeta que atravessava o caminho com ar de nostalgia. O outro amigo também se turvava, mesmo com qualquer tentativa mais otimista do velho Freud. Este, por sua vez, constatou que ali, naquele instante, ambos antecipavam um sentimento de luto. O belo, enquanto efêmero, lhes colocou diante do enfrentamento da perda de algo, de maneira que a eles parecia mais fácil desdenhar do instante raro e queixarem-se da efemeridade da vida. Essa cena aconteceu num verão antecedente à guerra, que roubara do mundo suas belezas, destruindo as paisagens, as obras de arte, quebrando com o orgulho dos povos pelas realizações da cultura, além da esperança pela superação definitiva das diferenças entre povos e raças. A guerra faz da pátria outra vez pequena e o resto da terra, de novo, remoto e amplo. Levou muitas coisas que tinham amado e mostrou a caducidade de tantas outras que julgavam permanentes. Vou transcrever aqui a parte final desse texto, que chama Efêmero. Palavras de Freud. Não deveria surpreender-nos que nossa libido tão empobrecida de objetos tenha investido com uma intensidade tanto maior o que nos restou que o amor à pátria, a ternura para com nossos próximos e o orgulho do laço comum tenham de repente se acentuado. Mas aqueles outros bens agora perdidos teriam sido eles efetivamente desvalorizados para nós porque se mostram tão decadentes e frágeis? A muitos de nós assim lhes parece, mas eu acho em contrapartida que sem razão. Creio que os que assim pensam e parecem dispostos a uma renúncia permanente, porque o que é preciso não se demonstra durável, o que é precioso não se demonstra durável, se encontram simplesmente no luto pela perda. Sabemos que o luto, por mais doloroso que possa ser, acaba espontaneamente. Quando tiver renunciado a todo o perdido e se consumido também a si mesmo, então nossa libido ficará de novo livre para substituir, contanto que estejamos com força vital, os objetos perdidos por novos, se possível, tão ou mais preciosos. É de se esperar que com as perdas desta guerra não seja diferente. Isso ainda é a fala do Freud, tá? Caso o luto seja superado, ficará demonstrado que nosso alto apreço pelos bens da cultura não deixou de valer com a experiência da sua fragilidade. Construiremos de novo tudo o que a guerra tiver destruído, talvez sobre fundamento mais firme e mais duradouro do que antes. Encerrando a fala do Freud. De volta aos tempos atuais. De volta aos tempos atuais e aquilo que temos, enfrentamos uma supressão dos direitos. Há uma fragilização das instituições que nos lança ao lugar das incertezas, com uma suspensão da normalidade e ao mesmo tempo de referenciais éticos que nos dê sustentação aos elementos básicos da vida. Não há o que nos assegure sequer quanto às possibilidades de trabalho, de investimentos em educação e cultura, nem as aposentadorias são garantias para o futuro. E o pior, voltamos no tempo e hoje já há quem durma sem saber quando será ou se terá uma próxima refeição. Se a lei não é igual para todos, perdeu-se o respaldo da segurança institucional. O que Freud falava serve-nos para identificar o que vivemos atualmente. Não é uma guerra, mas de algum modo se assemelha em sua cota de angústia e horror. Não temos referência quanto ao que vai acontecer, assim como na guerra, que suspende as certezas, e no enfrentamento desse horror não se sabe sequer do dia de amanhã. Essa fragilização das instituições leva o sujeito, de certo modo, a uma experiência de desamparo, mas aquilo que ao mesmo tempo demove, destrói e abala, pode nos impulsionar a construir saídas outras, mesmo em duras caminhadas pela noite escura.
É nos momentos de crise que alguma coisa pode mudar. Mas isso só é possível com o que é intrínseco ao desejo. Há algo que nos parece arrancar as forças e nos tirar do conforto. Algo se perde, mas como diz a música, tem que morrer para germinar. Resta um buraco, fica o desejo. Nesse ciclo da dialética, algo se perde, para que então algo se construa. Vou finalizando, mas antes trarei a referência de um trecho que li numa recente grande descoberta. O livro Fernando Pessoa sobre o fascismo, a ditadura militar e Salazar. É um desejo por coisas impossíveis. Mas o desejo por coisas impossíveis é a força motriz do mundo. A própria substância da vida não é senão o esforço para preservá-la, embora saibamos que a não preservaremos. A criança que quer a lua conseguirá algo mais do que a criança que não quer nada, porque já come o que quer. Tem, ao menos, o desejo pela lua, que é uma sensação agradável. Porque querer o impossível faz-se pensando que é possível, de outro modo não quereríamos. E é assim que se fazem as coisas. Por fim, cito os 3 impossíveis já sinalizados desde Freud: governar, educar e psicanalizar. São 3 impossíveis, mas não são 3 impotências. A referência que faço a esses dizeres de Fernando Pessoa, de modo algum se assemelha à ação inconsequente de algo impossível. Isso fazem os fascistas, nisso insistem os perversos, talvez. Com os 3 impossíveis aqui referidos, temos que há um limite que se impõe a cada um. Não há algo absoluto ali. Há um limite no fazer dessas ações que deixa sempre algum resto que se opõe à noção de completude. Não se consegue a lua pelo simples fato de tê-la desejado. O desejo não é aquilo que impulsiona a razão, não é aquilo que conduz à realização, mas é aquilo que permite que seja dito algo da verdade. É o que nos impulsiona a falar. Às vezes, o que nos resta é dizer a verdade e fazer história. Coloque os 2 primeiros. Eu participei mais ativamente da organização e esse eu vim falar. E, apesar de achar que eu estava muito cansado de falar de política, eu acho que me deu um ânimozinho esse evento. Né? Um ânimozinho já é alguma coisa, né? Então, assim, eu fiz um texto, gente, porque é um assunto que estava difícil para mim, eu resolvi escrever. Mas eu cronometrei, dá exatamente 21 minutos, e aí eu cortei algumas frases e acho que vai dar 20. Então vocês fiquem tranquilos que começa e acaba, tá? Para vocês prestarem atenção. Esse título, A Psicanálise à Frente da Política, eu peguei de uma citação de Lacan, que eu francamente nunca tinha lido. Está no texto Literatura Terra, e quem já leu o texto sabe que é um texto difícil, portanto a citação também é difícil. E eu trouxe para vocês para falar o que eu pude obter dessa citação e ouvir o que vocês vão ter a dizer sobre ela também, porque ela não me foi de todo interpretável. Tá? O texto não era para ficar muito teórico, mas acabou entrando teoria e eu peço desculpas se eu cometi algum deslize teórico. Os analistas mais senhores podem me corrigir. Né? Vamos lá. Senhores e só para quebrar, senhores e senhoras, né, Cláudia? Só para quebrar. Vamos lá. Eu vou começar com o texto Lacan, tá? Leitura atenta. Citação. O fato de um sintoma instituir a ordem pela qual se confirma a nossa política implica, por um lado, que tudo que se articula dessa ordem é passível de interpretação. Por isso é que tem toda a razão quem põe a psicanálise à frente da política. E poderia não ser nada fácil para o que da política fez boa figura até agora se a psicanálise se revelasse mais esperta. Colocar a psicanálise à frente da política, o que quer dizer isso? Que efeitos a psicanálise poderia produzir se ela fosse mais esperta?
Tomei essa frase como enigma, pois há um bom tempo tenho pensado em como tratar de política a partir do discurso analítico. Escrevi ao modo de uma livre associação para ver se brotava outra fala sobre política. No discurso comum, o real é colocado para debaixo do tapete, mas esse tapete engorda e uma hora o real retorna na realidade de maneira traumática. O discurso analítico talvez seja o único discurso que vai ao encontro do real para ir contra ele, isto é, reconhece o real para tratá-lo pelo simbólico. Em psicanálise não seria possível falar sobre política sem levar o real em consideração. Talvez essa seja a nossa autêntica real política, uma política que leve em conta o real. Não uma política que prescinda de ideais, mas é preciso enxertar real o suficiente na política para furar a consistência imaginária que sustenta nossas grandes convicções, ao ponto de nos oferecermos como escravos ao mestre que goza de nosso serviço. Considerar o real na política é se implicar na lógica do não todo, já que a própria política é um fazer que não se esgota. Esse texto é uma tentativa de fazer passar a fala sobre política pelo discurso analítico. A psicanálise não é uma teoria política, nem uma teoria sobre a militância política, e muito menos uma visão de mundo a oferecer. Mas há incidências do discurso analítico sobre os outros discursos. A Grace falou sobre isso. Lacan sugeriu que a psicanálise seria uma espécie de pulmão artificial do mundo, cito Lacan, graças ao qual se tenta assumir o que é preciso encontrar de gozo no falar para que a história continue. Acho que Raul falou dessa citação, né? Às vezes é preciso romper com o sentido tranquilizador que às vezes esperamos encontrar na teoria, nos argumentos e em falas como esta. E por que não dizer romper com o sentido tranquilizador da história? Política e sintoma. O sintoma institui a ordem que verifica a nossa política, é a frase de Lacan. A política da psicanálise é a política do sintoma. É o sintoma que determina a nossa política e nosso compromisso com a psicanálise. O que se articula na ordem do sintoma é passível de interpretação. Se pensarmos assim, o que é da ordem do sintoma é da conta dos psicanalistas. Ora, Lacan não foi o único a dizer que a política é sintomática. Todos vocês conhecem a famosa referência a Gramsci, citada ad infinito nos últimos tempos. Faço a citação. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Neste interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Se o sintoma é signo do real, é a partir dele que podemos interpretar como anda ou não anda o real na cultura e seus efeitos de sintoma. Esse interregno produz como sintoma, além do golpe, é claro, muito retrocesso social, ódio e violência que inundam as redes e as ruas, ou as ruas e as redes. Mas não é só isso. É em meio a esse real traumático que pode surgir outra força política, ou outra forma de fazer política, talvez. No meu caso, eu ficaria contente se eu conseguisse pelo menos uma nova forma de falar de política. Falar para o analista nunca é sem consequências. Falar diferente pode ser um começo. O sintoma para a psicanálise lança a luz também sobre o significante crise. A crise é também sinal de um conflito, sempre sintomático, da relação do sujeito com a verdade. Pensar a política pela psicanálise é pensar as implicações sobre a economia das relações entre sujeito e sociedade. Em Freud já podemos encontrar elementos para pensar a economia libidinal da experiência política nas sociedades modernas. Tomar a política como sintomática é revelar a dinâmica pulsional do poder, a natureza das identificações ao líder, as fantasias que garantem o laço e a coesão social e o mal-estar que rompe como resto, o que se perde, do processo civilizatório. A psicanálise ajuda a lembrar que não existe política sem mal-estar. Em Lacan, a lógica dos discursos nos mostra que o ser falante faz laço com outros falantes para gozar, de alguma forma, dessas relações que são sempre relações de poder. Isso é o que justifica que o sintoma institui, no caso de Lacan, a ordem que verifica a nossa política. Analisar a política pela via do sintoma implica em dizer que há uma satisfação pulsional que atravessa e sustenta o laço social. Tal satisfação é bem reconhecida pelos principais dispositivos de controle ideológico, a igreja, a família
por exemplo, nem precisa comentar. A mídia em geral, basta ver como jornais e telejornais lucram com notícias e imagens cuja única serventia é fazer o espectador gozar. A escola, esse frenesi todo em torno do kit gay, questões de gênero, nos mostra que essas instituições reconhecem que há uma satisfação sexual no jogo e que é preciso que isso esteja sob controle ou nada feito. Porque logo na política, a dimensão sintomática do sujeito deve ser foracluída. Sim, digo propositadamente foracluída, porque esse real da satisfação sexual, foracluído do simbólico, na política, retorna como uma exibição grotesca de acontecimentos na realidade. Muitos deles sintomaticamente sexuais, como nós vimos nos vergonhosos ataques à honra da presidente Dilma. Lacan afirma categoricamente que foi Marx e não Freud quem inventou o sintoma. A presença marcante de Marx no seminário de Lacan coincide com os acontecimentos de 68. A partir desses anos, Lacan expande o conceito de sintoma com consequências clínicas notáveis. Ora, essa reviravolta irá conduzi-lo a uma leitura de Marx, dando ênfase não apenas à crítica da ideologia e da economia, mas também a uma dimensão de uma economia de gozo no sujeito. É no seminário de Um Outro ao Outro, proferido entre 68 e 69, que Lacan faz uma leitura do Capital de Marx. Isso lhe permitiu retirar consequências do conceito de mais-valia ao associá-lo ao conceito de mais de gozar. Trabalho e perda articulam-se nessa nova concepção Marx-Freudo-Lacaniana, porque de fato é, de sintoma, né? Uma nova concepção de sintoma, com Marx, Freud e Lacan. Segundo Lacan, não foi Marx, obviamente, quem inventou a mais-valia. Só que antes dele, ninguém sabia seu lugar. Quer dizer, o lugar da mais-valia. Aí, citação de Lacan no seminário 17. Era o mesmo lugar ambíguo que o que eu acabo de dizer do trabalho a mais, do mais de trabalho. O que é que isso paga, pergunta ele, senão justamente o gozo, o qual é preciso que vá para algum lugar. Desde Freud, o sintoma insere-se na ordem da cultura como uma solução de compromisso para apaziguar as contradições inerentes à vida funcional. Não há sujeito nem cultura sem essa perda irrecuperável de gozo. Tratar a política pela via do sintoma significa reconhecer que há sempre uma perda em jogo, que Marx denominou de mais-valia e Lacan mais de gozar. Vejam que o mais de gozar é diferente de gozo. O mais de gozar é aquilo que corresponde à perda de gozo. O sujeito não faz sintoma apenas para gozar, porque o sujeito não é sem gozo. Fazemos sintoma para tentar recuperar um gozo perdido pela entrada no campo da linguagem. Gozamos porque somos um corpo falante. Digo isso para começar a falar sobre o que se perdeu, o que se perde, o que é preciso perder. Na política da psicanálise, a perda já está dada de entrada. Recolocar essa questão é fundamental. Mais do que saber o que se perdeu, é poder saber o que fazer com o que se perdeu. Porque, na verdade, é que às vezes isso que achamos ter perdido nunca realmente existiu. Para Lacan, Marx e Freud apresentam o sintoma como aquilo que não anda e não funciona. O sintoma é algo que não funciona, denunciando a alienação do sujeito diante do desejo e da estrutura que o determina. O sintoma também aponta para a divisão constitutiva do sujeito. Divisão que se revela também na sociedade. Há uma fantasmática na direita brasileira, e talvez na esquerda também, de que a sociedade deveria ser alguma coisa consistente ou harmônica, sem polarizações. No caso da direita, as inconsistências e contradições sociais são sempre projetadas em um inimigo externo. O comunismo, o imigrante, o índio, o negro, mas a divisão é imanente à sociedade. O caráter real da luta de classes mostra que a polarização é um dos nomes do sintoma que constitui a sociedade brasileira. O que se perde no capitalismo? É mais outra parte. Encontrei um texto na internet chamado Marx não sem Lacan. Não conheço, chamado Paulo Vidal.
se alguém conhecer. Mas um texto bem legal. E nesse texto tem uma referência à palavra sintoma em um discurso proferido por Marx em 1856 em Londres, sobre o que o próprio Marx considerava o grande acontecimento do século XIX. Citação. Marx: por um lado, passaram a existir, quer dizer, no século XIX, forças industriais e científicas que nenhuma época anterior da história humana sequer suspeitara. Por outro lado, há sintomas de decadência que em muito superam os horrores dos últimos tempos do Império Romano. A relação com a citação de Gramsci é bastante evidente. Os horrores do Império Romano nos lembram do caráter obsceno desses sintomas. O progresso industrial e científico não criou ainda nenhuma solução para o drama definitiva, para o drama pulsional do sujeito, que se apresenta cada vez mais como um drama ético e, portanto, essencialmente político. Não há progresso que impeça o sintoma de caminhar. É o sintoma que diz alto ao progresso. A satisfação do sintoma diz do modo de um inconsciente gozar, e nela se assenta o discurso que se empenha em fazer existir satisfação sem perda. Lacan chama esse discurso de discurso do capitalismo. Se o sujeito se constitui uma perda de gozo, no discurso do capitalista nada se perde, tudo é reabsorvido. Às vezes fala discurso do capitalista, às vezes discurso do capitalismo, eu botei discurso do capitalismo. O inconsciente é um saber que trabalha sem fazer greve e sempre para a produção de um gozo. A reviravolta lacaniana foi estabelecer o mesmo circuito econômico que vale tanto no capitalismo quanto na pulsão. Perda e retorno do gozo sintomático. Lacan revelou que a mais-valia foi colocada como princípio econômico e causa de desejo. O próprio Marx reconhece que não foi o capitalismo que inventou o trabalho excedente, nem a apropriação de seus frutos por uma classe dominante. No entanto, ele expõe e denuncia a artimanha do capitalismo, onde a circulação do dinheiro como capital tem sua finalidade em si mesma. Por isso, o movimento do capital não tem limites. Tudo é monetarizado. Nas palavras de Lacan, essa é uma citação do texto Radiofonia. A mais-valia é a causa do desejo, do qual uma economia faz o seu princípio, o da produção extensiva e, por conseguinte, insaciável da falta de gozar. De um lado, se acumula para acrescentar os meios dessa produção a título de capital. De outro lado, estende o consumo, sem o qual esta produção seria vã. Por quê? Justamente por inépcia para fornecer um gozo com o qual pudesse desacelerar-se. Fecha a citação. Nesse sentido, Marx aponta também que a política burguesa, como a Sandra colocou, tem por principal tarefa dar suporte à exploração do trabalho para a acumulação de capital. Podemos ver, então, que ele, Marx, propõe uma política que interrogue os modos de gozo sustentados pelo capitalismo. A própria ideia de revolução é tão perturbadora porque implica em questionar nossos modos de gozo e o sistema de acumulação desse gozo que domina nossas vidas. De todo modo, podemos até questionar se a revolução, pelo menos até agora, considerou o mais de gozar e seus efeitos devastadores. Mas, isso é uma ideia que eu coloquei aqui, mas se a revolução faz corte e furo na história, o objeto A seria um elemento dessa história? Como se derruba o mestre, para onde vai o mais de gozar? Zizek faz uma provocação ao dizer que o verdadeiro problema da revolução não é tomar o poder, e sim o que fazer no dia seguinte. Acho que a Sandra falou alguma coisa disso aqui hoje. De todo modo, será que a força da ideia revolucionária não estaria em pelo menos podermos pensar que haveria outro modo de saber fazer com isso que perdemos? Saber fazer com gozo algo menos devastador e obsceno que sua monetarização e acumulação sem limites. O último ponto, amar a política, amor e revolução. Precisamos de uma política que considere esse traço estrutural da sexualidade humana. Uma nova forma de fazer política precisa levar em consideração o sintoma. Não é à toa que os jovens hoje se interessem por uma militância que integra corpo e sexualidade ao fazer política. Parece impensável uma política que não seja atravessada por reivindicações dessa ordem atualmente, de ordens sexuais.
Os jovens parecem reivindicar uma erotização da política. E aí eu me lembrei do filme que Raul já citou, Sonhadores, do Bertolucci. O filme aposta, na minha leitura, que o engajamento na política é sempre erótico. Ele enoda a causa do sujeito, a causa política. No filme, a sexualidade, o drama familiar, o desejo de reconhecimento engajam-se à reivindicação política. O filme tem a política como fundo de verdade e enlaça as coisas do amor e do sexo ao ato político. A cena final é emblemática. Isabelle, acossada pelo gozo em sua face mais real, tenta um suicídio coletivo. Quem assistiu, é spoiler, mas esse filme é antiquíssimo. Quem não assistiu é um erro terrível, então lá vai o spoiler. Isabelle, acossada pelo gozo em sua face mais real, tenta o suicídio coletivo. Subitamente, a política invade a cena e convoca os três às ruas. Nesse aspecto, a rua salvou os três de morrerem afogados no sem sentido do gozo. Amor e revolução, às vezes, parecem andar juntos. Inventar essa nova política é pensar uma revolução que considere a perda, sem faracuir. Uma política que efetivamente questione a ordem do sintoma na cultura, que possa questionar o avanço do capitalismo e seus imperativos de gozo. Colocar erotismo na política implica primeiramente em voltar a amar política. Diz Lacan, só o amor permite o gozo quando exceder o desejo. Amar é o antídoto ao discurso capitalista, porque amor é amor à falta. No discurso do capitalismo, o sujeito ocupa o lugar de agente, mas não com seu sintoma, com sua divisão e seu desejo, mas apenas como consumidor de bens do outro e, quando tudo acaba, de si mesmo. Se o discurso do capitalista, como diz Lacan, deixa de fora as coisas do amor, o analista, como Sócrates no banquete, só quer saber das coisas do amor, de tal maneira que o analisante possa vir a amar o inconsciente que o determina. Colocar a política à frente, colocar a psicanálise à frente da política, colocar a psicanálise à frente da política é manter o compromisso de continuar a produzir um saber sobre as coisas do amor e do sexo, foracuídas no discurso do capitalista. O amor é um dos nomes da libido. Falar das coisas do amor é questionar também para onde vai a libido. O capitalismo drena e desloca a libido para a manutenção de sua maquinaria de consumo. É por isso que ele parece conviver bem com a repressão da sexualidade, que o diga a ética protestante e espírito do capitalismo. Uma questão sobre a ordem do sintoma na cultura me aparece. Para onde vai a libido? Maio de 68 não foi sem reivindicações de ordens sexuais. Em uma sociedade de mercado na qual cada sujeito é um investidor, a moeda libido é excluída. Fazer política implica em um investimento que não é só financeiro, porque nem tudo pode ser monetarizado, de tal maneira que o amor acaba sendo o terror do capitalismo. Está terminando. A política também não é sem o sintoma. O engajamento político é sem dúvidas sintomático e não há nada de errado nisso. Ninguém está na política sem um sintoma. Para a psicanálise, o sintoma articula a perda, a falta e a causa. Mas é no trabalho analítico que a perda inscreve-se como falta, podendo ser então assumida enquanto causa. O que perdemos? Talvez tenhamos perdido a convicção de que não temos nada a perder. O medo de perder talvez seja o maior trunfo do capitalismo. Lembrar que a perda está dada de início é a melhor maneira de evitar a artimanha de pensar que você tem algo a perder. Artimanha não, a armadilha. Pode ser também a afirmação do desejo indestrutível para além dos serviços e bens do capitalismo. A afirmação da perda sustenta uma ética do desejo, ética da psicanálise. Lacan, no Seminário 7, é enfático ao dizer que não há razão alguma para o analista se constituir como garante do devaneio burguês. E ele diz, é preciso um pouco mais de rigor e firmeza para confrontar a condição humana.
É por isso que lembrei que o serviço dos bens tem exigências, que a passagem da exigência de felicidade para o plano político tem consequências. Eu acho essa frase muito boa. A passagem da exigência de felicidade para o plano político tem consequências. O movimento no qual o mundo em que vivemos é arrastado, promovendo até as últimas consequências o ordenamento universal dos serviços dos bens, diz Lacan, implica uma amputação, sacrifícios, ou seja, esse estilo de puritanismo na relação com o desejo que se instaurou historicamente. Fecha a citação. Termina dizendo que o ordenamento do serviço dos bens não resolve o problema de cada sujeito com seu próprio desejo. A psicanálise indica que é preciso levar em conta a perda. É necessário nos confrontarmos com o real dessa perda. Na análise, isso impõe um difícil e prolongado trabalho de luto para finalmente conseguirmos perder o que jamais tivemos, mas que no sintoma procurávamos recuperar. É preciso saber perder para fazer passar algo do desejo para a política. As barricadas de maio de 68 representam um conflito sintomático por excelência. Se esse conflito é estrutural, as barricadas de maio de 68 representam um conflito sintomático por excelência. Se esse conflito é estrutural, então 1968 é mesmo o ano que não terminou. Era isso. Obrigado. Um comentário bem rápido, a fala do Rafael, né? Você fala da erotização. Não sei se vocês recordam que o Pondé, um filósofo da direita brasileira, né? Até um trio que viria à direita, ele reclamou que a direita não come ninguém. Né? Vocês lembram? Os meninos da direita não comem ninguém. Né? E ao dizer isso, ele lançou o olhar claro para a alegria e o apelo, o sex appeal que a esquerda teve, né? Na cultura. Né? De certo modo, há um ponto de verdade no delírio do marxismo cultural, né? Quer dizer, o que apavora essa galera, os meninos jovens, é justamente uma certa beleza erótica dos movimentos emancipatórios. E por isso que eu tenho usado a tag Make Communism Sexy Again. O Pablo Iglesias, do Podemos, né, numa das falas dele, e o Podemos e o Syriza mereceriam aqui, dentro da história do que se perdeu, uma reflexão, porque não vai dar. Mas ele disse, o que é o Podemos? Ele disse, o Podemos é sexy. E aí entra a ideia do populismo, né? Da defesa do populismo, da comunicação, falou do Gramsci, né? E eu acho que essa entrada dos corpos, dos afetos, né, dos jovens, que às vezes, até para a minha geração, causam uma certa retração, é muito bem-vinda. Né? Uma alegria dos corpos, uma alegria sexy, de modo que a gente possa verdadeiramente transitar pelos espaços. Isso a direita não tem. Tanto é que quando ela faz as suas evoluções, ela faz de modo militar, de modo disciplinado, e não ao modo que as esquerdas costumam fazer. Eu acho que a gente tem que manter isso, essa ideia mesmo, né? Meio comunismo, né? A história do comum, sexy. Rapidamente, né? Só destacar isso, assim, isso que foi falado, você comentou, isso me veio, né? Assim, como é importante nessa coisa da cidade, o espaço da cidade, né? Há múltiplas fortalezas, né? Como é importante realmente, assim, a cidade como um lugar de fazer política, a praça, né? Me veio muito essa coisa do Benfica, 13 de maio, é importante marcar esses lugares, né? E como a cidade hoje está tão marcada por segregação e exclusão, né? Cassandra, essa coisa do tempo real, né? Eu acho interessante, me lembrou aqui muito até aqui brevemente, né, com a citação do Alain Vanier, né, que eu li recentemente aqui, as Memórias dele em 68, que ele diz assim, né, alguma coisa em mais 68 que resiste a toda e qualquer interpretação, um real, algo que faz de mais 68 um sintoma com o qual nós não paramos de nos confrontar, né? Isso remete ao trabalho do Rafael, que
acho assim, foi um belo comentário assim, do que Lacan diz assim, o inconsciente é a política, né? Sim. Falas muito ricas, instigantes, e eu queria partilhar para vocês uma inquietação minha. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso. Anos atrás foi publicado na França um livro chamado Livro Negro da Psicanálise, já deve ter notícia disso. A tradutora desse livro para o Brasil, que é psicanalista, fez questão de situar um pouco o cenário, o jogo de forças, né? E subjazia a publicação desse livro. E nessa tentativa de esboçar esse cenário, ela falou assim, olha, o que está em questão aqui é um ataque à psicanálise que provém do campo das neurociências, com as teorias cognitivas comportamentais, e esse tipo de tudo. A psicanálise estaria sendo acossada, digamos assim, porque estaria numa espécie de desencaixe com o contemporâneo, na medida em que esse contemporâneo é avaliado segundo o critério da eficácia, da eficiência, que até o sentido disso não se discute, já vem do mercado, digamos assim. Mais recentemente, então isso era uma coisa que, para mim, isso está muito ligado à questão da política, tá certo? A segunda coisa é o seguinte, recentemente foi publicado no Brasil um livro de um filósofo conservador reacionário, que é o Luc Ferry, sobre o transhumanismo e singularidade, e ele, quem convidou, quem fez a introdução, prefácio, na verdade é uma entrevista, esse livro é um psicanalista, pelo qual não sou muito entusiasmado, é um lacaniano, que é o Jorge Forbes, mas o que eu achei curioso é que na entrevista ele faz uma pergunta que eu acho que é a mais interessante, as outras eu não achei de maneira interessante, e foi justamente essa pergunta que na sua resposta foi silenciada ou desconsiderada pelo Luc Ferry. Porque esse livro ele faz uma defesa entusiasmada do transhumanismo da singularidade, né? E, por exemplo, dessa ideia da morte da morte. Nós não precisamos mais nos preocupar com a morte, porque em breve seremos eternos. Né? Estou resumindo de maneira grosseira isso. Eu acho que isso também é uma questão política e que toca diretamente a psicanálise. Queria saber o que vocês pensam disso. Parabéns aos três da mesa. São muitas questões, o tempo é pouco. Inicialmente a gente pensou que meia hora para debate seria um tempo razoável, né? Mas, fala. Então não vou colocar nenhuma questão, assim, nominalmente para nenhum dos três. Eu queria falar de alguma coisa que foi tocada e em algum momento o Rafael falou disso. Era por aí que eu penso, né? Não é possível falar, do meu ponto de vista, não é possível falar sobre a psicanálise ou o sujeito, o inconsciente, sem uma referência necessária à perda. A perda é, digamos assim, a operação de constituição do sujeito. Lacan coloca duas operações, a alienação e a castração. Mas em ambos os casos trata-se de duas perdas. Há uma ocasião em que Lacan comenta sobre a falta e o sujeito da falta, o objeto como falta constituinte do sujeito, mas nessa mesma ocasião, que é no seminário 15, ele diz que uma análise vai até um certo ponto onde aparece o sujeito da falta e que esse é o falso sujeito em relação à psicanálise. Que o sujeito é o sujeito da perda e que a análise precisa avançar até lá para que apareça, digamos assim, o sujeito não da falta, mas da perda. Em relação a 68, 2018, em relação à civilização e à barbárie, pegando essas duas referências que foram colocadas, um breve comentário. No que diz respeito à civilização,
ela implica necessariamente uma perda de gozo. O mal-estar na civilização, o texto de Freud e o mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura, para cada sujeito, é um atestado disso, de que para que a civilização pudesse se erguer, florescer e tal, não é grande coisa, mas para que isso pudesse ter acontecido, foi preciso uma perda de gozo, foi preciso uma operação que se chama o recalcamento da pulsão, a pulsão sexual, a pulsão de morte. O que, do ponto de vista da barbárie, e a gente pode, de alguma maneira, eu pelo menos faço isso, traçar esses 50 anos como, colocando 68 como um marco, por exemplo, como um ganho em termos civilizatórios, e 2018 como uma perda em termos civilizatórios. Então, gostaria de colocar essa ideia de que no que diz respeito à civilização, há uma perda de gozo. No que diz respeito à barbárie, há uma perda de castração. É o que está colocado no discurso do mestre e no discurso do capitalista. De passagem só, o discurso do mestre, como Lacan coloca, é o discurso vigente no capitalismo, inclusive. No feudalismo, como a Bolsa colocou lá, mas também no capitalismo. Esse gozo que se perde porque o mestre não goza tudo é o fato de que o capitalista não goza todo o lucro, porque ele tem que reinvestir o lucro na empresa. Então, o discurso do mestre é o discurso vigente no capitalismo. O discurso do capitalista, Lacan apresenta como a crise do discurso do mestre, a partir de uma feição, digamos assim, bárbara do capitalismo, né? Uma feição onde se perde castração e se ganha em termos de gozo. Diversas pessoas de um lugar e o lugar também, né? Eu lembro que na época que a gente foi montar os consultórios, eu fui voto vencido porque o Mardônio conseguiu convencer todo mundo. Toda vez que você vai participar de alguma coisa comum é que ele consiga convencer todos do contrário à sua ideia, quer dizer, pela ideia dele. Mas na época eu fui voto vencido, quando eu pensei assim, outro lugar para os consultórios, né? E aí fiquei muitos anos nesse lugar e assim, eu lembro que o Mardônio disse assim, esse lugar aqui, que era ali de Santos Dumont, né? Esse lugar aqui chega ônibus de todo lugar. As pessoas não vão deixar de vir por isso. Os estudantes vêm, né? Então eu me lembro que ele falou isso para convenceu a todos. Eu ainda votei contra, mas era a única, né? Então fui e de fato fui ficando e teve um tempo que uns perdi, soube perder. E uns colegas que trabalhavam numa instituição com crianças aqui, era Terra dos Homens, uma época me procuraram para atender as crianças de lá. E eu lembro que eu disse que atenderia e tudo, e eles disseram, mas como é que as crianças vão chegar nesse prédio? Aí eu disse, bom, exatamente, um prédio que normalmente eles não vão, essas crianças são barradas, às vezes em lugares, as crianças e as mães, né? Acostumadas a serem barradas nos lugares. Eu disse, bom, aí é trabalho de vocês, vocês fazem o trabalho social, se essas crianças não conseguirem nem chegar, mande que lá no prédio, se tiver algum problema lá, eu resolvo. Mas nunca aconteceu. E fiquei pensando se ele também não ofereceu um espaço lá, enfim, mas assim, essas coisas que a gente vai lidando e que não, né? Nesse caso, assim, não avançamos, ficou por isso mesmo. E aí, várias vezes, assim, eu estou lembrando só de algumas coisas para não me estender muito. Lembro de uma outra situação que uma pessoa totalmente improvável de fazer análise me encontrou na internet, coisas que só a internet consegue fazer. E ela veio assim, numa referência tão diferente de tudo, ela chegou, com o guarda-chuva na mão, e ficou em pé e disse assim, eu vou falar bem rápido, você deve ter que ir para casa, né, para fazer o jantar, então eu vou falar rápido e tal. E eu disse, não, eu separei esse horário para você, eu vou ficar aqui o tempo que você precisar. E aí ela sentou e ia falando e olhando se estava escurecendo, sabe? E foi se construindo um lugar ali, na possibilidade dela, inclusive financeira, né? A gente tem que se dispor a isso para cada um, o caro para cada um.
E é uma das experiências assim, que me marcou, né? Essa pessoa do jeito assim, um improvável, é o que eu penso, assim, um improvável, mas que a gente deve acolher. A outra coisa que eu pensei foi, tem uma velha discussão nas instituições que anda mal, né? Que é aquela coisa, clínica do social e tudo, aí tem uma marca diferente, porque é do social, e quem é que vai atender, e alguém não se dispõe a atender e tal. E que atualmente no Aleph a discussão estava assim, clínica do Aleph, e as pessoas procuram, e aí que as diversas pessoas procurem e os analistas acolham e vejam a possibilidade para as diversas pessoas que queiram fazer análise. Então, aí agora, recentemente eu estava lendo para cá, eu estava lendo o Lebrun falando das questões da psicanálise hoje, e ele dizia assim, uma coisa que ele falava, né, de que essa clínica do social chamada não seja, como muitas vezes é, aquele analista que está começando se dispõe e depois ninguém se dispõe mais. E a outra coisa que ele dizia era numa instituição que ele fazia parte, que uma pessoa, assim, acho que uma enfermeira, recebe uma mãe com uma criança, lá na França, né, recebe uma mãe com uma criança de 10 anos e a mãe relata para ela que essa criança ainda dorme na cama com a mãe. E ele diz assim, essa enfermeira diz assim, e quando esse menino começar a ter ereção, como é que vai ser? Ele diz assim, que a mãe, ele diz, eu não tenho a ingenuidade de que transformou totalmente, mas sei que alguma coisa ali aconteceu. Essa palavra foi colocada trazendo sexualidade e temporalidade para essa mãe. Então, esse discurso chegou a essa pessoa via instituição e não via psicanalista, embora um psicanalista estivesse ali. Então, assim, várias formas, né, em que esse discurso, que aí o Vidal tem um trabalho sobre esse, a psicanálise é a política, que fala isso. A psicanálise é a política no sentido de que, diante de tudo isso que nós temos, a psicanálise está aí. Eu concordo e ao mesmo tempo discordo, porque acho que a gente tem que parar com esse discurso, porque a psicanálise mudou tanto. E a psicanálise não existe, a psicanálise é o que um analista faz, isso é que Lacan diz. Então, a psicanálise chegou até você e você está fazendo um trabalho diferente, pode fazer. Então, eu acho que essa coisa, a psicanálise é isso, ou o psicanalista é isso, essas categorias, eu acho que a gente precisa deixar um pouco. Se a gente pesquisar no campo psi, hoje, no Brasil do golpe, a psicanálise é a prática que mais se aproxima disso que você está querendo aí. Eu não sei como é que a psicologia está nisso, mas a psicanálise sim, você tem em São Paulo, por exemplo, psicanalistas que atendem nas ruas, psicanálise nas ruas, depois você procura no Facebook, vai lhe interessar. Você tem em Brasília, você tem um monte de analistas fazendo isso sem cobrar e colocando a psicanálise na cidade. Então, eu concordo com o que você fala, mas ao mesmo tempo acho que a psicanálise ela tem se articulado de outra forma, né? A própria presença de eventos como esse, acho que demonstra isso, né? Uma abertura da psicanálise para isso, muito mais que a psicologia, que as psicoterapias. Eu acho que a psicanálise está mais na rua que as psicoterapias, só para não perder isso. E o que a colega falou aqui sobre, que eu achei interessante, que o analista deve se constranger com isso, eu também não concordo. Porque eu acho que o que o analista aprende na sua análise é a não se constranger com as coisas do dinheiro, porque a gente aprende, você só aprende isso na análise, que o mais de gozar não pode ser todo monetarizado, para isso que a gente paga a análise. E às vezes tem que pagar caro. Agora o pagar caro é como a Grace acabou de dizer. Isso é no 1 a 1, mas no 1 a 1 tem que ser caro, né? Então, se o seu objetivo era esse, não, pelo menos a mim não constrange o dinheiro, né? Então a gente precisa, o analista tem que se desconstranger justamente porque ele aprende, entre aspas, né, na experiência de análise, que o gozo, que o mais de gozar não é o gozo. A gente continua gozando. Eu me lembrei de uma vez que tu perguntou lá naquela fala do corpo político, mas não é para gozar? E na hora eu não soube responder, isso não me veio, né? É para gozar, mas o mais de gozar tem que ser perdido. E a gente perde isso também com o preço que se paga. Agora eu recomendo às duas o livro da Maria Rita Kel, O Bovarismo Brasileiro, porque ela faz um comentário sobre atendimentos sem dinheiro, que eu acho que vai interessar muito a vocês. E ela fala o que ela usa para
que certas questões transferenciais e essa perda se instaure na análise sem dinheiro. Né? Então, eu concordo com você que isso é preciso ser discutido. E ela acha que é possível fazer um atendimento sem o dinheiro, mas tem outra coisa. Mas aí você tem que ler o livro para ver, tá? E sobre a questão do discurso, eu não vou querer entrar porque eu acho essa discussão muito complexa, mas só para lhe dizer assim, Lacan fala do discurso do mestre, que não é mais, né? O discurso do capitalismo é o novo discurso do mestre. E aí tem um reposicionamento de para onde vai o mais de gozar. No discurso do mestre, o mais de gozar se perde. O mestre ele não pega todo o mais de gozar. E é do mestre. No discurso do capitalismo, o sujeito é, né, ao imperativo de que ele reabsorva isso aí. Então eu acho que é isso aí. E sobre a Sandra, eu acho que sabe o que é comum? Eu acho, e lembrando meu tempo, o sexo, a sexualidade é comum. E eu acho que isso é bem, o sintoma também. Eu acho que o filme Bertolucci é ótimo porque ele mostra claramente que o rapaz e a menina estão querendo derrubar os pais, e há uma mistura da relação dele com o corpo e com a família, com a política, que não se, você falou, né, hoje, não se separa. Né? Freud faz, né? O Freud insere valor na realidade do tempo. E aí mexe com essa concepção dos amigos que estão conversando, né? Então, acho que tem algo que a Cassandra faz com o trabalho que é importante a gente fazer. Trazer algumas palavras, né? Golpe, novo golpe, tortura, lembrar, falar. Acho que tem ação também, mas é importante também colocar as palavras no jogo, né? Palavras que normalmente... Recentemente o Ministério Público estava proibindo a disciplina sobre o golpe, né? Intervindo na universidade para que a disciplina não tivesse não tivesse esse nome. Então, eu achei importante isso, colocar alguns nomes assim no teu trabalho, né? Como novos valores para a gente pensar. Velhos que tem que aparecer de novo. Posso comentar? Porque o Silvio, senão ele vai... um minuto. Não, eu agradeço o Silvio que dá para pensar muita coisa, mas eu acho que a resistência à psicanálise tem muito a ver com isso que eu falei do sintoma, porque todas essas terapias que você falou, e para o capitalismo, o sintoma é uma perturbação, porque o sintoma, tanto individual quanto de algum modo social, ele questiona a ordem das coisas. Ele questiona a ordem, questiona o mestre, questiona a verdade. Então é muito melhor que o sintoma se reduza ou ao consumo de bens, ou ao consumo de remédios, ou ao consumo de terapias. Por isso é que a psicanálise não é uma profissão. Nem o analista tem um negócio, apesar dele ganhar dinheiro. Isso aí acho que é discussão para outros 500, né? A gente... mas a gente faz... claro. E eu acho que a morte é fundamental, porque eu acho que só pensa em mudar o mundo quem sabe que vai morrer. Porque a gente muda para deixar uma marca. Eu fico imaginando, se eu não fosse morrer, o que eu ia fazer? Ficar em casa assistindo Netflix até... Não ia mudar o mundo, porque tem eternidade para mudar o mundo, né? Então acho que o tempo é um corte necessário para a mudança, eu acho. Só o Silvio falou, né, sobre a morte da morte. Eu acho que aí desafio para nós, porque essa ideia de que não há mais corpo, a tecnologia dá conta, tem um trabalho conjunto aí de ideologia e de tecnologia nesse sentido, tem mesmo um trabalho nesse sentido, com essa ideia de que não morreremos mais. Então, eu penso que a psicanálise, em relação a isso e a outros discursos, fica fora mesmo. Então, às vezes tem posições em que a gente não pode recuar, que deixam a gente fora. Aí vem as forças, a política para isso. Por exemplo, tem um modelo de tratamento hoje para crianças autistas que a psicanálise fica muitas vezes fora. Como é que aquele médico, com aquele pensamento, vai encaminhar para um tratamento psicanalítico? O que eles têm dito hoje? Isso não é para psicanálise. A psicanálise não trata disso, embora trate há muito tempo, assim, começando pela psicanálise esse tratamento, né, até.
Mas assim, a gente está aí com esses discursos e nesse embate, inclusive, que a gente tem falado muito. A gente não sabe, inclusive, se psicanálise sobrevive aos tempos, né? É uma tarefa para cada um de nós, além dos consultórios. É isso. Eu ia comentar isso que tu falou agora, e algo que sempre me ocorre, porque a gente não está aqui para fazer um embate, né? Psicanálise versus terapia ABA, né? Que é o que a gente tem escutado aí. Eu acho que o real sempre retorna, então em algum momento eles não vão dar conta, né, dessa promessa, né, de resolução sobre o autismo e psicanálise está de fora. Quando o Silvio perguntou para a gente o que a gente achava do livro, eu me lembrei de duas coisas. O Rafael tocou num ponto que eu costumo escrever às vezes sobre isso também, que a psicanálise não é uma visão de mundo. E eu lembrei do Lacan dizendo que a psicanálise não triunfará. E isso não é para ser um problema, porque ela não se pretende a isso, né? Então, é perseguida, não é de hoje, mas não pretende triunfar frente Mas triunfar não significa dizer que não vai sobreviver. Isso, né? exato, só não vai triunfar.